Se você fala sempre perto do microfone, Cris, Ok. porque fica baixo o teu som. Tá ouvindo agora, né? Sim, Beleza. sim. Gente, essa sou eu. Eu sou extremamente espontânea, às vezes um pouco desastrada. Essa é a minha humanidade, mas vamos lá que vai dar certo e vai ser um sucesso nosso momento hoje. Então, sou catarinense, me apaixonei pela Bahia, sou formada em psicologia. Eu atuo na clínica com adolescentes, adultos e casais. Trabalho há mais de 10 anos com gestão acadêmica e liderança e atualmente eu sou coordenadora acadêmica da Faculdade Unopar, aqui em Salvador. E através da psicoterapia eu ajudo as pessoas a encontrarem o sentido da vida. Então, essa é a minha experiência quanto profissional. Dentro da abordagem clínica, eu me encontrei com uma abordagem chamada psicologia analítica e junguiana. Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas é uma abordagem que permite, né, o terapeuta a abrir espaço para a espiritualidade, a aceitar a experiência da espiritualidade do sujeito, do paciente, caso ele tenha ou não, também como uma forma terapêutica, como um manejo terapêutico. E isso foi uma grande resposta e uma grande surpresa que eu encontrei ao longo da minha faculdade. É, sentir isso e saber que eu poderia continuar conduzindo as pessoas para Deus de uma outra forma, claro que mais científica, claro que mais pautada em teoria, mas sem desprezar a espiritualidade dele, do sujeito. O objetivo do nosso encontro de hoje, então, é compreender como que o relacionamento influencia no processo evangelizador. Basicamente, o que eu vou compartilhar com vocês é muito mais da minha experiência quanto pessoa, quanto sujeito que já participou de uma vida comunitária e que hoje, mesmo que não está tão atrelado a uma vida tão evangelizadora, vamos dizer, no sentido pastoral, que eu não pertenço a um grupo pastoral, mas mesmo assim eu pertenço a sistemas, a comunidades. O local que eu trabalho, as pessoas que eu me relaciono e, querendo ou não, a teoria na qual eu me dedico ao estudo. Hoje, no processo clínico, eu atendo casais e famílias. Então, a gente acaba falando muito de relacionamento. A maioria das mulheres que me procuram hoje no meu consultório clínico me procuram também com essa questão, a dificuldade de se relacionarem com os seus parceiros, se relacionarem com suas famílias, com o seu trabalho. Então, falar de relacionamento no processo evangelizador, na vivência comunitária, não será tão difícil para nós, e eu acredito que para vocês talvez não seja um tema assim tão questionador, no sentido assim, nossa, mas a gente se ama, a gente serve o mesmo Deus, a gente serve a mesma paróquia, a gente não tem tanto problema, o relacionamento talvez não cause tanto problema. E como o Jean já disse no início dessa apresentação, às vezes causa problema sim. Né? Então, a introdução do nosso momento nós vamos falar um pouquinho sobre o que é relação, trouxe esse versículo bíblico também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu vou falar também de um aspecto da psicologia, de um recurso da psicologia, que é o ânimos e a ânima, e vamos falar sobre a lapidação de um diamante e se é possível viver em comunidade. E vamos finalizar como vejo como eles se amam. E aí eu pergunto para vocês, o que é relação? Eu sei que vocês estão com o microfone fechado, né? Mas se Jean verificar aí alguém que gostaria, com coragem e entusiasmo, de responder o que entende de relação, eu gostaria de abrir esse momento. É possível, Jean? Se Sim, sim. alguém... Pronto. Quem tiver interesse em compartilhar, você pode ou levantar ali a mão, tem um lugarzinho que você pode levantar a mão, ou então você pode ativar o seu microfone ali também, não tem problema. Perfeito, então. Ou escrevendo, se Então, tiver vergonha, pode botar no bate-papo também. isso. Aí, Jean, por favor, se você verificar aí no bate-papo, você pode falar que eu tô sem acessar o bate-papo aqui, viu? Tá. Minha tela só tá na apresentação e eu e você. Eu gostaria, então, de saber se alguém poderia responder o que é relação. E aqui não tem certo ou errado. Alguém gostaria de falar o que entende, o que acha, o que sente que é relação? Vamos ver.
Vamos lá. Eu tô aqui esperando. Quem quiser colocar ali. Essa menininha é ótima, né? É a carinha de espanto mesmo, né? O que é relação? Bem, para falar de relacionamento, a gente precisa entender o que é relação. E eu gostaria muito de ouvir vocês. Caso não tenha nenhum voluntário, Aqui, ó, Jean tem pode gente falar. dizendo, relação é convivência, é vivência. O que mais? Perfeito. Vamos lá. A Agnalva falou que é convivência. Ok. Relação é a interatividade entre duas partes, encontro, estar juntos. Perfeito. Nossa, podemos encerrar então. Algo que acontece entre dois ou mais seres. Crescimento Perfeito. mútuo, caminhar juntos. Aí agora o povo desabou a falar, viu? Realmente, eu acho que já dá para a gente encerrar, viu, Jean? Porque já sabem tudo o que é relação. Bem, realmente é isso, né? O que é relação? É tudo isso que as pessoas estão falando. E eu trouxe aqui o que o dicionário fala, né? É um substantivo feminino, ato de relatar, relato, informação, descrição, consideração, né? O tópico 2, né? Consideração que resulta da comparação de dois ou mais objetos. Relação. Agora, nós estamos falando de relacionamento interpessoal, relacionamento de pessoas. Então, vamos substituir esses dois ou mais objetos por pessoas. Então, na nossa vida comunitária, na nossa vida pastoral, familiar, nós nos relacionamos com pessoas e não com objetos. E aí eu gosto muito de fazer essa comparação, né, de pegar a palavra relação, acrescentar um A no real, né, e trazer isso realmente, né, para uma discussão, para uma reflexão. Relação nada mais é do que uma real ação, aonde eu me relaciono com você, onde eu me relaciono com o meu irmão de comunidade, o meu colega de pastoral, com aquela pessoa. Então, é uma real ação. E por mais que pareça bonito, por mais que pareça encantador, né, a vida comunitária, o trabalho pastoral, né, às vezes nessa real ação, às vezes nessa convivência, há flagelos, há lapidação, há desencontros. Então é muito importante que a gente compreenda que não é possível fazer um serviço perfeito, adequado, se não houver uma real ação. Se não houver uma real ação e uma disposição dos nossos corações, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Então, a palavra, né, a própria Bíblia diz, né, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí eu trago essa reflexão. Bem, se nós estamos servindo a Cristo, se nós estamos num trabalho evangelizador e nós estamos em nome de Jesus fazendo esse ato, por que então há mentira? Por que então há desonestidade? Por que então há desencontros e brigas, se Jesus está em nosso meio? E aí, essa é a real reflexão. A gente precisa entender que, além do outro que está fora, existe um outro que mora dentro de nós. E aí, Jean, por favor, deixe bem claro para os nossos participantes que, se não for claro esse raciocínio, eles podem questionar que eu respondo, tá? É Beleza. muito Você pode importante. colocar só uma orientação. Se você tiver dúvidas, pode ir escrevendo no chat para você não esquecer e a gente depois faz aquele momento no final de perguntas e respostas, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, para haver uma real ação com o meu irmão de pastoral, para haver uma real ação com o meu pároco, com o coordenador da pastoral do dízimo, para haver uma real ação com os dizimistas, com as pessoas que frequentam, é necessário que haja uma real ação com o outro que mora dentro de nós. E aí você pergunta, bem, como assim mora alguém dentro de mim, né? Os relacionamentos, eles são reflexo do que cada um sente de si mesmo. E aí tem um outro aspecto da psicologia que a gente pode trazer para esse momento, que é o aspecto da projeção. Eu projeto no outro o que falta em mim mesmo, de forma negativa e de forma positiva. Aí que o negócio pega, né?
E eu posso dizer que, como psicóloga, o que eu mais vejo, né, no meu consultório, o que eu mais vejo na minha equipe de trabalho, onde eu lidero, são esses aspectos de projeção. Às vezes a pessoa ela entra num conflito com outras pessoas da equipe muito mais por uma questão de projeção do que da realidade. Às vezes fica com um pensamento, eu sinto que fulano fala mal de mim, ou eu sinto que o fulano é vaidoso demais, eu sinto que o fulano canta tão bem que parece um popstar, e na verdade ele deveria ser um simples servo cantando lá no altar. Então existe essa argumentação interna, existe esse conflito interno que a gente projeta no outro. E aí eu chamo a atenção para o relacionamento consigo mesmo, para o relacionamento contigo, com o outro que habita dentro de você. Se Deus habita em nós, a nossa relação, os nossos relacionamentos precisam ser pautados e precisa ser elaborado a partir dessa relação com esse outro que habita dentro de nós. E aí você tem a liberdade para titular esse outro como o próprio Deus ou outro como a sua alma. E aí eu trago esse aspecto da psicologia analítica junguiana, que é a qual eu trabalho no consultório nessa perspectiva de Jung, aonde ele traz o aspecto da ânima. A ânima, então, o significado é a alma. E na psicologia, então, ela é desenvolvida, trabalhada até nos dias de hoje como a teoria realmente junguiana, que foi, né, lá em 1875, né, o componente feminino da personalidade de todos os seres humanos. Traduzindo do latim para o português, ânima é alma, é aquilo que dá vida, é aquilo que nos dá ânimo, é aquilo que nos traz para fora. Então, quando eu falo que o relacionamento com os outros, fora de nós, com os outros na paróquia, no trabalho, na sua casa, é fruto de uma perspectiva de um relacionamento interno contigo mesmo, eu estou falando dessa ânima, eu estou falando dessa alma. Então, como é o relacionamento com a sua alma? Como é o seu relacionamento contigo mesmo? Então, às vezes, a gente acha que a relação com o outro, ela entra num conflito porque o outro é o errado da situação. Mas, na verdade, a gente precisa utilizar esse material do conflito para trazer para uma autorreflexão. O que dentro de mim gera? Que sentimento que isso gera em mim? Que sentimento que isso me coloca em conflito com o outro? Eu preciso fazer esse tipo de questionamento. E uma vez eu acho até interessante assim que na comunidade, no tempo que a gente estava na comunidade, eu e Jean já brigamos várias vezes, né, Jean? Nossa Com Senhora, certeza. a gente já quebrou muito pau mesmo. E a gente se ama, né? Até hoje nossa amizade perdura, né? E seguimos caminhos diferentes profissionalmente, mas a nossa amizade perdura. Mas é interessante porque Jean tem aspectos que eu detestava na época, mas que na verdade eu tinha dentro de mim. Então, né? Vou te expor um pouquinho, viu, Jean? Vou Pode te expor um expor, pouquinho. pode expor. Eu vou utilizar, né, esse exemplo para vocês compreenderem um pouquinho e tentarem analisar, né, na relação de vocês e tentarem lembrar disso na prática. Eu lembro até hoje do dia que eu conheci Jean, que não foi na comunidade. E eu acho que o Jean vai lembrar dessa história. Tá me ouvindo bem, Jean? Acho que o Jean vai lembrar dessa história. Eu era secretária do Ministério Jovem da Renovação Carismática em Santa Catarina. E eu fui para o encontro estadual da renovação, entrei num galpão onde todos os ministérios estariam reunidos, o Ministério da Família, o Ministério de Cura e Libertação, o Ministério da Juventude. E eu entrei para fazer a ata da secretaria, e o Jean, se eu não me engano, na época, ele era coordenador ou participante do Ministério de Comunicação ou Universidades Renovadas, eu não lembro muito bem. Era do Ministério de Universidades Renovadas. Renovadas. Gente, o galpão era enorme, enorme o galpão onde nós estávamos. E eu estava num canto com o Ministério Jovem, o Jean estava do outro lado desse galpão e eu ouvia de longe a voz do Jean.
E o Jean falando da universidade, falando das experiências dele. E eu não conhecia Jean e aquilo me irritava de uma forma tão profunda. E eu dizia assim, meu Deus, que homem espalhafatoso. Nossa, ele é vaidoso demais, ele fala alto demais. Ele, meu Deus, como ele chama atenção. E eu não conseguia me concentrar no meu trabalho, eu ficava prestando atenção no trabalho do Jean, de longe. E eu lembro como se fosse hoje, a gente não teve contato nesse dia, pessoalmente. Obviamente que Jean sabia quem eu era, porque me via, né, ao lado do coordenador Sim. estadual da juventude. E eu lembro que o meu primeiro encontro presencial num vocacional da comunidade Shalom, quando eu chego na casa comunitária, eu dou de cara com o Jean. E eu falo assim, meu Deus, eu não acredito, esse menino nojento tá aqui. Imagina, gente, eu já tinha uma experiência comunitária, uma experiência com o Ministério Jovem, eu era coordenadora da juventude sentindo isso, né, por um irmão, né, por um irmão. E eu fiquei completamente frustrada, e eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que esse menino tá aqui, eu não acredito que eu vou fazer vocacional com essa criatura. Falei, ele tá me perseguindo, e foi, assim, extremamente doloroso para mim, porque aquela pessoa que eu tomei repulsa num encontro da juventude, na época o Jean nem sabia, e o Jean vivia atrás de mim, Eu querendo adorava ela. Tinha os momentos, né? Eu ia atrás dela porque eu adorava ela. Quando ela me falou isso, eu fiquei tão frustrado. Eu disse, mas Cris, eu te amo. Foi. E eu fiquei assim espantada, e aí toda vez que tinha os momentos da partilha, todas as vezes que tinha os grupos para organizar determinadas atividades no vocacional, e o Jean estava sempre nesses grupos, ele me procurava, e eu falava, meu Deus, será que ele não se toca, que eu não gosto dele? Imagina, gente, eu estava trilhando um caminho para entrar numa vida comunitária, meu maior desejo era ser santa. E vivendo um conflito desse, até que um dia eu tive a oportunidade de falar para ele, eu falei, olha, eu não gosto de você, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto disso. E ele ficou horrorizado e ele pediu, tadinho, desculpa e tal. Depois, com o tempo, nós fomos amadurecendo e eu fui também compreendendo, sendo formada, né, na comunidade, estudando psicologia. Quando eu estudei e entendi o que era projeção, eu entendi que, na verdade, tudo aquilo que eu detestava no Jean, tudo aquilo que eu não queria ver no Jean, era aquilo que eu era intimamente, mas que escondia de todo mundo, porque eu queria ser muito bem reconhecida, ser muito bem prestigiada, então era um orgulho, uma vaidade que acabava recalcando esse conteúdo. Então, muitos dos nossos conflitos na vida comunitária, na vida familiar, são por questões que a gente não quer reconhecer e confrontar conosco mesmo. A gente não tem a coragem, não tem e às vezes não tem a consciência dessa necessidade. Ô, Cris, traz o microfone de novo para perto. Pronto. Desculpa, gente. A gente não tem a consciência ou não reconhece a necessidade de prestar atenção no mau humor que a gente sente quando a gente está ao lado de determinadas pessoas. Hoje a gente vive, né, uma questão política, ideológica no Brasil que, querendo ou não, traz para dentro das igrejas também, né, essa dimensão da esquerda, da direita, essa dimensão, né, do conservador, a questão da renovação. Isso, muitas vezes, traz oportunidade de gerar conflitos entre as pessoas, entre os membros. E o que precisa prevalecer? Obviamente, sempre a verdade, obviamente que sempre a vontade e a palavra de Deus, mas precisa prevalecer o respeito por aquilo que o outro é, o respeito pela opinião do outro. Ok, você votou no fulano porque o padre disse que era para votar no fulano, beleza, tudo bem, eu não concordo, mas eu respeito você. E assim nós precisamos seguir na nossa vida comunitária, na nossa vida, né, de evangelização. E trazendo esse aspecto, gente, queria muito que vocês compreendessem o que eu gostaria de dizer para vocês, o que eu gostaria de ressaltar para vocês. Que a vida comunitária, o nosso trabalho na pastoral, o nosso trabalho no meio secular, são grandes oportunidades para o autoconhecimento. Nós temos uma alma, e isso
né? O criador da abordagem que eu sigo na psicologia, que é o Jung, ele considera a psique humana, o nosso jeito de pensar, como a nossa alma. Essa alma, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser é, é, receber atenção, ela precisa receber atenção, ela precisa receber o cuidado, ela precisa ser escutada. Então, o sinal e o resultado da relação, do relacionamento entre os membros de um grupo, entre um membro de uma pastoral, vai ser o resultado da sua relação com essa alma. Então, a gente não tem como a gente se reunir em nome de Deus se a gente não se reúne com aquela pessoa que está dentro de nós, que é a nossa alma, que é o nosso Deus, que habita aqui dentro, que tem uma vida, que é aquilo que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá segurança. A gente precisa ter uma real ação com essa alma, uma real ação com Deus. E é interessante que quando eu tenho a oportunidade de encontrar pacientes que chegam até o meu consultório que já têm uma experiência religiosa, essas pessoas elas têm uma facilidade de encarar o autoconhecimento muito maior do que pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm vivência espiritual nenhuma, né, independente da religião. Essas pessoas que já têm um conhecimento, né, espiritual, elas são muito mais flexíveis, elas conseguem ser conduzidas de uma maneira muito mais profunda no autoconhecimento. E isso a gente precisa viver dentro das nossas comunidades. Precisa muito, muito, muito trabalhar esse aspecto do autoconhecimento. Então, quando surgir um conflito, a gente tenta, primeiro, rejeitar aquele conflito ou fingir que a gente não está vendo, ou a gente pede para sair do ministério. Muitas vezes as pessoas abandonam a igreja, não é porque deixaram de amar a Deus, é porque brigaram com fulano, brigaram com o padre, brigaram com o coordenador fulano, muitas vezes. E a gente precisa entender que essas são oportunidades para gerar autoconhecimento. Né? A nossa alma é como um diamante que precisa ser lapidado. Então, quando a gente vive uma experiência com essa alma, uma experiência viva, e a gente também se deixa a partir desses relacionamentos, a gente permite que esses relacionamentos também nos lapide, a gente vai se tornando aquilo que a gente realmente precisa ser. Né? Então, não fuja dos conflitos. Encare os conflitos como oportunidades de autoconhecimento. Gente, fui clara até aqui. Estou vendo que no chat está tendo algumas manifestações. Jean, Sim, você gostaria sim. de Na compartilhar alguma verdade, era coisa? sobre o som mesmo, ficava sempre perto aqui. Ah, entendi. Gente, a gente vai fazer outro dia. E aí eu vou trazer um microfone profissional para vocês, porque vocês merecem. Não, mas está dando para ouvir, é só em alguns momentos, mas eu acho que algumas pessoas também estavam com dificuldade no seu som. Entendi. Pronto. Perfeito. Bem, eu finalizo o meu momento antes de abrir o espaço para as perguntas, antes da gente escutar, né, o que os nossos ouvintes, nossos telespectadores têm para dizer, né? O que mais impressionavam os pagãos no início do cristianismo era a vida comunitária. Né? Veja como eles se amam, veja como eles se olham, veja como eles se respeitam. E no mundo de hoje, né, no meio do secularismo, no meio de tantas questões que a gente vive hoje, o maior testemunho que a gente pode dar é esse amor com os nossos parceiros, com os nossos colegas, né? E esse amor não é um amor romântico, né? Não é um amor romântico, porque às vezes a gente tem a ilusão de que por estarmos na igreja, por estarmos vivendo uma vida comunitária, as coisas serão perfeitas, as coisas serão magníficas, simples, e tudo vai fluir muito bem. Não, não vai fluir muito bem. Né? O objetivo da nossa vida é nos tornarmos santos, né? Morarmos, né? E habitarmos com o nosso Deus. Então, tudo que a gente vive na nossa vida, tudo que a gente vive, é oportunidade para a gente ser santo, é oportunidade para a gente se respeitar, é oportunidade para a gente aprender mais de nós mesmos, mais do outro. Então, aquilo que nos irrita no outro fala muito mais de nós do que dele mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção nesses aspectos.
Então, antes de fugir, né? E aí eu trago, obviamente, algumas questões assim, né? Isso seria tema para uma outra palestra, seria tema para um outro momento, né? Mas hoje nós temos, né, a comunicação positiva e a gente precisa estudar mais sobre isso, né? Sobre a comunicação positiva. Quando a gente está numa vivência comunitária, a gente tem o hábito, muitas vezes, de acusar o outro pelos erros. Mas a gente não sinaliza para o outro como a gente se sente com tais posturas. Então, antes de eu dizer, Jean, a tua voz me irrita, a tua voz, né? A tua voz, o jeito que você fala, eu detesto o jeito que você fala, eu detesto o jeito que você conduz uma reunião, não gosto do jeito que você fala nas redes sociais. Eu preciso dizer assim, como que eu me sinto? Primeiro eu pergunto para mim mesma, como que eu me sinto diante desse fato? E se eu tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, de eu iniciar esse diálogo dizendo, eu me sinto assim, assado, né? Virado, mal passado, eu preciso dizer isso para a pessoa. E esse é o segredo de qualquer relacionamento, até para os casais. A gente precisa dizer para o outro como a gente se sente, porque senão a gente entra, né, num ciclo vicioso apenas de acusar o outro e o outro vai compreendendo que o modo de agir é errado, que o modo de agir é imperfeito, mas na verdade muitas vezes ele não sabe como que a gente se sente em relação a isso, né? Então a gente precisa entender que dentro de um sistema religioso ou não, o que precisa imperar entre os sujeitos, entre os seres humanos, é o respeito às diferenças. E não é porque a gente acredita no mesmo Deus, serve na mesma paróquia, que a gente vai ser igual em tudo, iguais em tudo. Não, vai haver diferenças. E a gente precisa respeitar essas diferenças. As opiniões contrárias, a gente precisa respeitar as opiniões contrárias. E aqui nas opiniões contrárias, gente, eu entro também num aspecto, antes de abrir a palavra para vocês, das redes sociais. Porque muitas vezes nas redes sociais a gente tem a coragem de falar aquilo que a gente não tem coragem de falar pessoalmente. A gente tem a coragem de expor aquilo que a gente não tem a coragem de expor pessoalmente. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo, ao falar, ao compartilhar, ao confrontar a opinião da outra pessoa. Isso acontece, né? Em tempos, né, de pandemia, em tempos de opiniões, né, conservadoras ou não, existem muitas pessoas que acabam, né, se acusando e entrando num conflito muito profundo também em redes sociais. As Que redes a gente precisa sociais ter um cuidado muito grande. estabeleceram muitos especialistas, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa reconhecer o nosso lugar, né? E eu coloquei nessa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Os relacionamentos são reflexo, né, do que cada um sente de si mesmo. Eu poderia ter colocado uma figura de Jesus, mas eu escolhi o ursinho Puff de forma bem simbólica mesmo, porque se a gente não for feliz sozinho, se a gente não for feliz, e quando eu digo sozinho, gente, eu não estou falando sozinho no sentido egoísta da situação, eu estou falando sozinho com Deus que habita em mim. Se eu não tiver essa relação, se eu não estiver unida com esse Deus que habita em mim, eu jamais vou ter um relacionamento sadio com outras pessoas. Eu jamais vou ter se eu também não ter a experiência de amor próprio, a experiência de autoconhecimento, eu jamais vou conseguir me colocar no lugar de outras pessoas. Então, o respeito e a empatia, ela é fruto de uma relação consigo mesmo. E quando eu falo consigo mesmo, não é consigo o ego, é consigo com a alma que habita em você, com o espírito que habita em você. Então, Jean, estou aberta para as perguntas. Eu espero que eu tenha sido clara até aqui. Claro que são questões um pouquinho complexas, né? Falar de projeções, 50 minutos é pouco tempo para a gente falar de assuntos tão complexos, mas o objetivo é compreender como que o relacionamento influencia na evangelização. Então, para destacar mesmo, e talvez eu esteja sendo até redundante, eu trago novamente. Né? A experiência, o relacionamento com o outro é fruto da relação conosco mesmo. Então, pronto, vamos lá ver os A nossos Márcia chats colocou aqui. assim: sou feliz na comunidade, mas sou triste também. Como entender? A dubialidade, né?
São os paradoxos, né? Essa dimensão de a gente, essa questão da felicidade não é só na comunidade, né? Porque às vezes a gente julga, né? Eu lembro assim que quando eu tinha essa experiência da vida comunitária, óbvio que eu sou extremamente grata por tudo que eu vivi na comunidade católica Shalom, por tudo que eu vivi na renovação carismática. Acho que o fruto do que eu sou hoje, quanto pessoa, quanto mulher, quanto profissional, é fruto desse tempo. Mas eu vivia momentos tristes também, eu vivia momentos complicados, eu vivia momentos infelizes nessa comunidade, né? E isso passou quando eu saí da comunidade? Óbvio que não. Né, eu saí porque realmente senti que já tinha dado o tempo, eu saí que era vontade de Deus, foi um caminho muito bem discernido, né? Não acordei no dia e disse estou saindo, né? Sim, Mas obviamente que esses conflitos, que essas dificuldades me acompanharam. A gente não vai ser feliz todos os dias e isso a gente precisa compreender, né? A questão a felicidade, ela não exclui dor e sofrimento. A gente precisa de momentos de instabilidade, a gente precisa de momentos complicados para a gente conseguir reconhecer a felicidade. sim. Então, são momentos, né, de felicidade, mas que a gente vai ser 100% feliz o tempo todo, a gente não vai ser 100% feliz, né? Então, a felicidade ela é muito mais uma decisão do que um sentimento. Então, eu também escolho, né, o sentido também para a minha vida, né? Eu também sou responsável pelas minhas escolhas que vão me fazer feliz ou não. E isso também é dentro da vida comunitária. A Rita está perguntando aqui se ela pode fazer pergunta no microfone. Rita, eu vou abrir para você falar, tá certo? Aí, deixa eu te procurar aqui. Ok. Ah, não é a Não, Rita? não, não é a Rita, é o esposo da Rita. Ah, tá bom, então. Olá, e qual é o nome do esposo da Rita? É Carlos, é Carlos. Tudo Olá, bem? Carlos, é o nome do meu pai. Amém. Numa questão mais prática, né, falando sobre pastoral do dízimo, né, da implantação da pastoral do dízimo e essa realidade de encontro com os outros, né? A gente tem uma vivência, também participo do movimento da renovação carismática católica, né? E a gente tem uma formação humana, básica, e a formação humana também muito dentro disso aí, né? O encontro com a experiência, encontro com Deus, encontro comigo mesmo e encontro com os outros, né? E então a gente tem uma vivência, né? Tem momentos que a gente faz de espiritualidade e para falar sobre esses assuntos dentro de uma paróquia, né, onde a gente tem várias realidades de movimentos pastorais e que nem sempre tem essa oportunidade de se aprofundar nessas questões, né, mais de cura interior, como nós chamamos, né, pela nossa Sim. linguagem, né, como nós poderíamos fazer esses momentos dentro da paróquia para que outras pessoas também possam ter essa experiência e ter esse entendimento, para que a gente possa cada vez mais avançar, vamos dizer assim, na melhor convivência fraterna. Uhum. Bem, é muito complexo quando você fala assim, como que eu poderia fazer isso para mais pessoas? Então, como você cita a pastoral do dízimo, eu estou interpretando que essas pessoas seriam os paroquianos, seria isso? As pessoas comuns que só frequentam a missa, Isso, justo, que porque não se envolvem, né? porque na realidade a pastoral do dízimo, como, né, até questão como um campo de evangelização, né, a gente vai atingir todas as pessoas, todas as realidades da comunidade, sendo elas de pastorais, de movimentos, né, então é para atingir a todos, né, é fazer um Uhum. crescimento para todos, na via de evangelização, né, que na verdade é o grande fruto da pastoral do dízimo, né. Sim, sim. Posso Jean, só você fazer gostaria de falar? uma contribuição? Eu acho que um desafio que a gente enfrenta é justamente porque muitas vezes nós entendemos a formação, e até eu falei sobre isso na formação de ontem, eu não sei se você estava, mas na formação de ontem eu falei justamente sobre a continuidade formativa. Muitas vezes nós pensamos que resolver um problema pastoral vai ser eu fazer uma palestra, por exemplo, com a Crislene uma vez e está tudo resolvido. E isso vai ser Uhum. suficiente
para mudar um comportamento de uma vida inteira. Então, a formação humana, o autoconhecimento, ele é muito importante, ele se faz necessário quase que eternamente, assim. Eu faço terapia e a minha terapeuta, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né? Porque um dia eu disse para ela, eu acho que eu posso começar a pensar deixar a terapia, né? Eu comentei com ela, tem como a gente diminuir a quantidade, não ser semanal e tal. E aí ela disse assim para mim, não, Jean, eu acho o seguinte, ou nós paramos a terapia e aí você vai viver sem para ver se você consegue, ou nós continuamos com a terapia semanal. Eu não acredito numa terapia a cada 15 dias, uma vez por mês e tal, essa diminuição, né? Tem profissionais que fazem isso, mas eu acho o seguinte, e aí eu disse para ela o seguinte, não, mas é que eu acho que todo mundo deveria ir para terapia sempre, né? Eu acho que não deveria deixar nunca de ir na terapia. E ela olhou para mim e disse assim, eu acho que existem coisas que podem acontecer na nossa vida e que pode chegar um momento que você diz, olha, não vou mais, hoje acabou, eu não vou mais para terapia. E daqui 2, 3 anos, porque a vida é um movimento, você vem a necessitar de novo deste recurso que é a terapia. Então, quando a gente pensa que a vida é um movimento, a formação humana também é um movimento. E aí varia, por exemplo, hoje está tudo bem, mas eu dou um exemplo meu. Há 40 dias atrás, eu estava super bem. Assim, falando humanamente, não estava com ansiedade, não estava com nada, estava tudo certo. Malhando 5 vezes por semana, atividade física, minha vida, minha rotina, meu trabalho. Com a quarentena, minha vida mudou de novo. Eu não estou conseguindo fazer atividade física como eu estava, eu estou ansioso, eu estou comendo mais, porque a vida é um movimento. Então, a formação humana também é um movimento na vida paroquial. Nós, às vezes, esquecemos disso. E pode ver, pegue aí o cronograma paroquial da sua paróquia e veja quantas formações foi voltadas à dimensão humana. Não tem, né? Não tem. Então, não tem. Assim, esse aqui é a questão, né? Não existe, né? Esse que é o por problema. isso até esse tema foi trazido para essa formação de hoje, porque nós entendemos a formação na evangelização muito pautada na doutrina, na catequese, nas estratégias de marketing, mas nós esquecemos de pautar a evangelização e pautar a vida, as nossas relações humanas na igreja, como relações humanas. Nós somos seres humanos, né? Eu anotei algumas coisas para perguntar para a Cris, por exemplo, e aí, na verdade, até uma partilha nossa. Eu acho que muitas vezes nós vamos olhar para a igreja, eu sempre faço a seguinte reflexão. Se eu fosse um pagão e chegasse na paróquia e fosse numa atividade pastoral qualquer, será que eu ia olhar e ia ver a mesma experiência que os discípulos viveram de olha como eles se amam, olha como eles são felizes? Será que isso é real, concreto, verdadeiro? Ou é uma pura casca, onde, na verdade, as nossas relações são fragilizadas, nós temos pessoas frustradas dentro da igreja? Não significa ser tristes, por exemplo, que nem, né, não lembro agora o nome de quem falou ali sobre tem momentos que eu sou feliz e momentos que eu sou triste. Não significa viver essa instabilidade às vezes, isso é normal, faz parte. Mas nós temos muita gente frustrada na vida religiosa, né? Na vida cristã. Quando, na verdade, eu olho hoje, por exemplo, me conhecendo mais, quanto mais eu sou o Jean, mais eu posso ser para o outro, mais Deus eu posso entregar para o outro. Né? Então, às vezes, a gente esquece de olhar para nós, porque nós olhamos assim, não, eu tenho que olhar para o outro, para Deus, não sei o quê, quando, na verdade, nós precisávamos nos enxergar mais. É complexo, eu compreendo o que Carlos está falando, porque até por ele ser da renovação carismática, existe esse desejo, provavelmente latente, de fazer com que todos sintam também esse amor, sintam também essa experiência, né? Eu lembro que
o meu coração ele palpitava quando eu era responsável pelas missas no domingo para fazer o comentário. E as nossas missas não eram carismáticas. Eu queria porque queria que as missas fossem carismáticas para que eles tivessem um batismo no Espírito Santo, repousassem e saíssem dali renovados, né? Mas a gente precisa compreender que dentro dessa comunidade existem pessoas com escolhas pessoais, com interesses pessoais que são diferentes do nosso e que a experiência de Deus deles também vão ser diferente das nossas, né? Então, enquanto pessoas de liderança e coordenadores, o que precisa imperar é o olhar da caridade, é o olhar do respeito, é o olhar, né, do buscar a ovelha por ovelha, conversar com ovelha e ter a oportunidade de manifestar o que você sente, o que você entende quanto verdade, o que você entende quanto experiência, e o outro, na liberdade dele, né, ser responsável e acolher ou não, né? A Isso. empatia, Então, né? Hoje em dia, no mundo do negócio, no mundo corporativo, se fala muito da empatia, muito. Isso é algo muito vivido na sociedade moderna hoje. E, na verdade, Jesus já falava isso desde sempre, quando falava que era preciso olhar com misericórdia. A misericórdia é ter empatia pelo outro, né? É eu me colocar na dor do outro, no lugar do outro, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma falsa misericórdia. Ai, olha o outro, mas eu sempre vou esperar do outro a mudança que eu quero e não a que de fato é a necessária, né? Eu lembro que uma vez eu falei num grupo na comunidade, a gente estava numa reflexão por setores, que a gente chama, era os homens e só homem e só mulher, né? E aí a gente estava tratando sobre a questão da evangelização masculina e tal. E aí eu disse assim, gente, será que nós, enquanto homens, estamos preparados para acolher os homens que são diferentes de nós e no nosso caso, que precisamos evangelizar aqueles que estão hoje abandonados e fora da igreja? E aí eu disse assim, vamos pensar num caso extremo. E a gente tinha, na verdade, um jovem, a Cris, eu acho que vai lembrar dele, eu não vou dizer o nome dele, mas a gente tinha um jovem que estava indo no Shalom, e ele era gay, mas o caso dele nem era tão extremo assim. Mas eu disse assim, vamos imaginar que chega aqui um jovem que é transexual, e ele quer participar do grupo de oração. Será que eu vou ter empatia suficiente para me colocar no lugar dele, acolher ele, rezar por ele, estar perto dele, sem esperar que ele mude quem ele é hoje? Mesmo que eu não concorde, mesmo que para mim ele ser trans fira a doutrina, fira o evangelho, o meu olhar doutrinário, católico e tudo mais. Mas será que eu estou disposto a amá-lo sem esperar nada em troca? Sem esperar nada, nenhuma transformação dele, nada, absolutamente nada, permitindo a ele, na liberdade dele, ele fazer uso dessa liberdade. Pode ser que eu acolhesse esse jovem, ele iria mudar, enfim, e daqui a pouco ele iria se transformar. E a gente teve casos em Florianópolis de uma jovem que eu olho para ela hoje, eu nem acredito, é impressionante. Você olha para ela e diz assim, cara, não dá para dizer. Né? Quando ela chegou no acampamento, a gente não sabia se a pergunta era assim, é menino ou menina, né, Cris? Eu lembro. E hoje você olha, a pessoa é outra, totalmente diferente. Mas a liberdade do outro não pode ser ferida. Né? Eu não posso ferir. Isso é empatia. Né? Isso é evangelizar sem esperar nada em troca. Nós sempre, na verdade, muitas vezes, nós evangelizamos alguém na expectativa assim, nossa, se eu evangelizar ela, é mais uma mão de obra qualificada, é mais uma pessoa para servir, é mais uma para o grupo de oração. Quando eu não estou... Pode falar. E às vezes também a gente precisa ter o cuidado, né, de perceber também quando está o nosso orgulho também. Por exemplo, eu estou falando isso porque eu já estive nessa condição, né, à frente da evangelização dos jovens, principalmente em Florianópolis, né? O quanto, às vezes, eu percebia em mim o conflito de querer
provocar a mudança de determinada pessoa, para que as outras pessoas dissessem assim, nossa, aquela ali foi a Cris que evangelizou. Aquela pessoa ali mudou porque Cris que evangelizou, que acompanhou, que trouxe ela para perto. Mas será que... E aí eu vivia em conflito com isso, né? Porque dentro de cada ser humano existe polaridades, né? Existe o bem e o mal, né? O próprio Deus nos criou dessa forma, né? E aí a gente precisa unir essas polaridades, né? Unir esse bem e o mal e tornar e atingir o equilíbrio. Então eu vivia nesse conflito de até onde que eu estava evangelizando por mim mesma, porque eu queria ser reconhecida como uma missionária, ou realmente era porque eu queria aquela alma para Deus, né? Realmente era porque era Deus me chamando para fazer aquele ato, para fazer aquela ação. Então a gente precisa cuidar muito, né, do nosso ego. Quando eu falo, né, que a gente precisa encontrar com o nosso eu aqui dentro, né, ter esse contato com o nosso eu pessoal, conhecer as nossas mazelas, conhecer as nossas feridas. A gente não tem e não poderíamos. É claro que a graça de Deus nos leva para qualquer lugar. É claro que a graça de Deus vai usar instrumentos deficientes, né, que no caso somos nós humanos, né? Eu acho que Carlos pode entender isso, que é a pessoa que se manifestou, e por eu viver a realidade da renovação carismática, eu testemunhava isso. Às vezes eu falava assim, meu Deus, essa pessoa, o maior pecador, e promoveu, né? E teve uma palavra de ciência, teve uma palavra ali, né? E promoveu a mudança naquele momento. Então, Deus, ele realmente usa, né, instrumentos falhos, mas a gente precisa ficar atentos, porque não tem condições da gente curar a ferida do outro. A gente não tem condições da gente cuidar da dor do outro se a gente não tem a coragem e o interesse de reconhecer as nossas próprias feridas, a nossa própria dor. Então, é muito interessante. Hoje eu cuido, e eu falo isso abertamente, assim. Hoje no meu consultório chegam mulheres que vivem relações abusivas, que vivem relações tóxicas, ou que estão passando por uma situação de término, separação, divórcio, estão sofrendo muito. E eu falo, e isso eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho condições de cuidar disso. E aí, quando eu comecei a perceber o porquê que eu estava cuidando disso, isso foi o meu supervisor, né? Quando eu me formei, recém-formada, e eu falei assim para o meu supervisor, eu falei assim, meu Deus, a pior dor da minha vida foi levar, com todo o respeito que eu vou dizer aqui, um pé na bunda. Porque, para quem não sabe, eu estava noiva, com casamento pronto. Isso, eu ainda não estava formada em psicologia, era membro da comunidade, e era o meu conto de fadas, né? Era o meu conto de fadas em Deus, porque foi algo muito rezado, muito planejado, e eu não entendia por que Deus tinha permitido aquele pé na bunda, sabe? Por que 2 meses antes do casamento, o meu namorado, que também era missionário, termina comigo e me deixa, né, a ver navios, assim. Eu não entendia isso. E aí, o meu supervisor de psicologia, onde eu levava os meus casos mais complexos para ele, e eu levei assim, eu falei, professor, tudo que eu queria repudiar e não queria reviver eram histórias semelhantes à minha. E aí ele falou assim, só é possível curar quem já passou pela doença, quem já sofreu. Então, só é possível a gente oferecer apoio quando a gente conhece o que aquela pessoa está passando, o conflito que aquela pessoa está passando. Hoje, quando chega uma mulher dizendo para mim que ela quer se matar porque o marido dela foi embora, eu sei o que ela está sentindo, porque eu passei algo semelhante. Óbvio que tinha todo o amparo, né, da igreja, da comunidade, da psicologia, mas realmente foi descer na mansão dos mortos e sentir realmente uma dor muito profunda. E isso me faz compreender hoje essas pessoas que chegam até mim. E a mesma coisa que eu compartilho com vocês, né? Às vezes aquele a sua pior dificuldade de relacionamento vai ser a chave que vai abrir muitas outras possibilidades lá na frente. Então, quanto mais a gente ignorar ou fingir que não vê determinada ferida, pior para nós, porque vai demorar o nosso processo de evolução vai demorar.
Tem pessoas aqui falando no chat, Jean, dá uma olhadinha aí. Vamos lá. Carlos, eu respondi a sua pergunta, Carlos. Ok, não, a gente entende a questionamento justamente é para que mais pessoas possam ter um pouco, claro que o curado a gente nunca vai ser 100%, né, na questão dos Sim, interiores, né, até a morte nós vamos estar por processo de conversão e de cura, mas que as pessoas, a partir que eu tive conhecimento disso, muitas coisas eu consegui melhorar, né, sim. e muitas coisas eu consegui reconhecer na minha vida pessoal, né? E melhorou meu comportamento com outras pessoas. A pergunta é justamente para que de colocarmos, né, essa oportunidade para que outras pessoas, fora da realidade que nós temos de movimento, da renovação, enfim, para que elas experimentem isso, para que elas possam começar também a ter essa experiência e esses questionamentos. Mas obrigado pela explanação, fico Nada, agradecido, né? Carlos, nada. Uma benção. Só para finalizar essa situação, da mesma forma que os primeiros cristãos davam testemunho da vida comunitária, é o mesmo que eu posso dizer para você hoje. Né? É muito mais positivo e fecundo o testemunho de vida. A gente não tem ideia da quantidade de pessoas que a gente atinge, que a gente inspira, principalmente hoje pelas redes sociais, mas principalmente na igreja também. Né? Eu lembro que quando eu estava na igreja, ainda que eu não participava da renovação carismática, eu percebia que aquelas pessoas eram diferentes. E eu nem sabia o que era renovação carismática, mas eu percebia que aquelas pessoas eram diferentes. Então, eu acho que a gente tem um poder muito precioso que é a oração, né? A gente pode rezar por essas pessoas, pelos nossos paroquianos, por essas pessoas que não experimentaram de forma pessoal o amor. Elas têm, né, dificuldade de amar outras pessoas porque não se amam e não conhecem o amor próprio, né? Não sabe o valor do seu amor próprio. Então, a gente tem a oportunidade de rezar por essas pessoas e de dar o testemunho, de inspirar muitas pessoas com o nosso testemunho de vida. Deus abençoe, Carlos. Foi ótimo, né? Eu acho que a gente pôde aprender bastante com tudo isso, né? A gente leva esse ensinamento e toda essa vivência nossa. É claro que eu acho que não dá para a gente esgotar tudo sobre as relações numa palestra de 50 minutos, Não mas eu dá. acho que nos ajuda a nos inspirar, né? E tem muita coisa boa na internet que a gente pode buscar. Sim, Jean, eu tenho um vídeo que eu gostaria de compartilhar. Eu não vou compartilhar agora, mas eu vou mandar para você. Eu acho que você tem a lista dos e-mails, né, desses Sim, participantes aqui, né? tem. Aham. Eu vou mandar um vídeo, o link, né, na verdade, vou mandar o link. E é uma canção, né? E a pessoa que compôs essa canção é o próprio resultado dela mesma, né? Da relação dela, da descoberta dela. Vou mandar para vocês, o Jean vai compartilhar Se tu quiser, depois com a gente vocês. colocar no chat, Cris. Tu tem Eu aí vou o link? colocar, eu tenho um link aqui, deixa eu pegar aqui. É aquela música Eu Quero Me Curar de Mim, não? Sim, Jean, ela mesmo. Eu ouço essa música 50 milhões de vezes. Eu imaginei que você ia ouvir. Meu assistente está me ajudando aqui, gente. Ô, Jean, organiza aí um bate-papo sobre relacionamentos de casais para a Podemos gente falar sim, disso ó, também, né? mais um tema aí para a gente trabalhar. Tem alguém perguntando, Aí na pedindo próxima, para ti. Carlos traz a Rita. Tem uma, tem Pode uma, deixar. tem uma pessoa pedindo para ti repetir qual é a tua linha de abordagem. Sim, a minha abordagem é a psicologia analítica e junguiana. Eu vou colocar aqui no chat também para vocês. Vou compartilhar o meu Instagram com vocês. Vocês Isso, a podem Cris tem acessar o o Instagram, gente. O Instagram dela, deixa eu colocar ali no chat. Estou colocando aqui também. psi.crishadatz. Pronto. Joia. Bem, Jean, mais alguma coisa? Você colocou no chat, Cris?
Coloquei, acho que apareceu aí, não apareceu não? Não, eu acho que tu tá mandando para alguém no privado. Ah, eu mandei para um tal de Juliano, gente. Desculpa, viu? Apesar de ser jovem, eu não sou tão conectada assim. É o Momentos Cris, né, Cris? Não, é o pc.chrishaddad. Está indo aí agora. Ai, ai. Pronto, agora vai. Apareceu, gente? Pronto, Pra vocês? apareceu. É que o nome da Cris é difícil. Ah. Ó, o vídeo tá ali no chat, ela já colocou. Então você pode assistir. Se você não conseguir ali pegar pelo link, se eu não me engano, o nome da música é Eu Quero Me Curar de Mim, né? O nome. E aí Sim, eu lá vi que você mandou também. ali no YouTube tem ela disponível. É bem legal, eu gosto muito de ouvir esse poema. A Sim. cantora ela é meio doidinha, mas a música que ela compôs é inspiradora. O link que eu mandei ali é só da música, viu? Mas, gente, antes do Jean encerrar, eu quero agradecer, né, demais a atenção de vocês. Obrigada, né, pela paciência. E obrigada por me ouvirem nesse tempo, dedicarem essa hora. Eu lembro que esse sábado, não estava na agenda, porque a semana da evangelização era só de segunda a sexta, né, Jean? E eu Isso. não teria disponibilidade. E Jean abriu essa exceção de marcar no sábado para que pudesse participar aqui com vocês, falar um pouquinho, não só como psicóloga, mas falar um pouquinho da minha experiência para vocês também. Né? Hoje eu sou extremamente grata a Deus por toda a minha experiência na renovação carismática, por toda a minha experiência na comunidade Shalom. Hoje eu tenho um olhar muito mais empático, muito mais humano com os meus pacientes por conta dessa experiência mesmo. Então, eu sou muito grata e eu desejo mesmo que Deus os abençoe. Desejo mesmo que o trabalho evangelizador de vocês seja fecundo e que esse nosso momento possa ter aberto, né, os ouvidos da alma de vocês para buscarem esse encontro pessoal, né, renovarem talvez esse encontro pessoal com Jesus, renovarem esse encontro pessoal consigo mesmos, para daí sim conseguir compreender os outros, conseguirem se relacionarem com os outros. Então, muito obrigada, gente. Gente, obrigado ali pelo retorno no chat, né? Acabou a nossa semana da evangelização. Quem esteve conosco aí um dia, dois, ou teve gente que ficou a semana inteira conectado nesse horário. Foi muito legal, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. E a gente deve ter a semana da evangelização com novos temas, provavelmente em junho, tá? E aí a gente vai estar definindo os dias. Como a gente está de quarentena, a gente definiu a semana da evangelização às 13 horas. Mas para junho, se Deus quiser, nós não estaremos mais de quarentena. E aí a gente vai rever esse horário, tá bom? Às vezes, provavelmente, a gente vai fazer à noite, mas a gente vai estar reestruturando aí o horário. E as gravações, todas as palestras estarão gravadas, então você vai poder acessar no nosso canal, provavelmente na semana que vem já vai estar disponível, tá bom? Ótimo. Jean, se me permite, eu preciso fazer um agradecimento. Pode. Além dos que eu já fiz, eu preciso agradecer ao meu namorado, o Thiago, que mesmo isolados, mesmo na quarentena, ele veio me ajudar aqui de última hora, que eu estava realmente desesperada aqui, com a minha câmera estragou, ele emprestou o computador dele e veio me ajudar. Então, gente, reze por nós, viu? E muito obrigada, viu, Ti? Ele é tímido, gente, ele não aparece. Thiago, obrigado, viu? Um Ele vai abraço. aparecer aqui rapidinho. Para aí, gente. Se me permite, então, agradecer a ele. Se esse encontro aconteceu, porque ele me ajudou, viu, gente? Obrigada mais uma vez. Até Tá mais. bom, um abraço. Obrigado, Cris. Tchau, Tchau. gente.